Olá, queridos, bom estar novamente com vocês, bom estar aqui para compartilhar a respeito da Palavra de Deus, amém? Vamos começar hoje dando uma olhada no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, amém, queridos? Vamos lá ver então, Gênesis. Interessante que a Bíblia ela se completa, né? Então a gente vê desde o início ali como Deus começou a fazer, depois a obra da cruz. E qual o propósito de Deus com isso tudo? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Gênesis 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas a noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. E assim Deus foi criando os dias, foi criando o firmamento, foi criando o firmamento no meio das águas, fez separação entre águas e águas, depois fez aparecer a parte de terra seca, e assim Deus foi criando céus e a terra, os animais e tudo mais. Tudo isso está no livro da criação, que é o livro de Gênesis, né? Então essa parte aqui é bem grande. E eu passei agora para uma outra parte, que é de Gênesis 2, que diz assim, ó. Esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Né? E depois em Gênesis capítulo 2, versículo 7, irmãos, diz assim, ó. Então formou Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém? E assim Deus foi fazendo, criou o homem, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus criou os céus e a terra, criou os animaizinhos, as plantas, tudo. Criou o jardim do Éden, criou o homem e botou o homem ali para habitar. E deu para o homem uma ordem que da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer. Se ele comesse, ele certamente morreria. E ele criou também a mulher, né? E essa história a maioria já conhece, né? No final a mulher foi enganada pela serpente, pelo diabo, e acabou junto com Adão comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por causa disso acabaram se separando de Deus. Então daí na sequência ali de Gênesis, né, fala essa parte que eu estou falando assim para vocês por cima, né, Gênesis 3, versículo 8, depois que eles comeram, que eles eram inocentes, depois que eles comeram dessa árvore que não era para comer, diz assim a Bíblia em Gênesis 3, 7, abriram-se então os olhos do homem e da mulher e perceberam que estavam nus, e pegaram folhas de figueira e fizeram para cintas para se cobrir. Até então eles não tinham noção que eles estavam pelados, que eles estavam nus. Mas a partir do momento que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ter esse entendimento e foram lá se cobrir. Né? E depois no 8 diz assim, olha só. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Dá para notar por esse versículo que Deus costumava chegar no jardim e já enxergava o homem. E essa vez ele não enxergou, o homem estava tendo uma atitude diferente. Tanto é que Deus pergunta: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? E daí o homem diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E depois a mulher diz que foi enganada pela serpente. A serpente me enganou e eu comi. Né? Então, queridos, em virtude disso, o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, porque ficaram conhecedores do bem e do mal, e para que eles não comessem também da árvore da vida,
Deus teve que tirar eles dali. Então aqui diz em Gênesis 3, 22, diz assim, ó. Deus disse, Deus de Jesus, Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. Por causa disso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden, o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, queridos? Essa história a maioria dos cristãos conhecem, aqueles também que não conhecem muita palavra também já ouviram falar. Desse plano original de ter comunhão com um homem, que sempre foi o plano de Deus. Deus criou o homem para ser uma companhia, para ser um amigo, para compartilhar. A gente nota ali, se tu for ler todo o livro de Gênesis, é um livro muito bonito, fala de toda a criação de Deus, fala que Deus fez o homem diferente de todas as plantas, os animais, a terra, todos eles fizeram assim, coisas todas para que tivesse esse entorno do homem. Mas o homem, Deus criou a sua imagem e semelhança. Criou o homem parecido com ele para ter comunhão com ele, e quando eles cometeram aquele pecado, Deus foi ali procurar o homem, viu que o homem não estava mais ali, e foi obrigado a tirar o homem dali para que o homem não fizesse coisa pior, para que não tomasse da árvore, para que não comesse do fruto da árvore da vida. E daí a partir dali aconteceu tudo isso que nós temos visto no mundo até hoje. O homem ali acabou, antes ele comia daqueles frutos, ele começou, a palavra de Deus fala que do fruto do teu trabalho comerás o teu pão. O homem começou a precisar comer do pão arduamente. A mulher em meia dores teve ali a palavra de que em meia dores teria que dar filhos, teria que conceber. Então coisas que Deus foi colocando que foram consequências do pecado. Depois tiveram os profetas profetizaram a respeito de Jesus. Deus elaborou um plano para salvar o homem, para redimir o homem novamente. E Deus mandou Jesus, seu filho, à terra. Jesus esteve aqui na terra, não cometeu pecado algum. E a palavra de Deus nos diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, carregou sobre o corpo dele os nossos pecados, nossas enfermidades. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, né? E nesse tempo que Jesus estava aqui na terra, vamos ali abrir no livro de João, esse tempo que Jesus estava aqui na terra, Jesus fez muitos milagres, Jesus curou o cego, libertou os cativos, esteve ensinando os discípulos, né? E tem um versículo em João 12 que diz assim, ó, João 12, 22, Jesus dizia, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando eu for levantado da terra, ele estava significando o modo pelo qual ele iria morrer, né? Que iria morrer pregado numa cruz. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E também, no próprio versículo 12, versículo 32, versículo 32, Jesus pega e fala, na casa de meu pai há muitas moradas. É o 12, não, é o 14, 2. Jesus diz assim, ó. Bom, vamos falar para vocês o contexto disso tudo. Jesus estava dizendo que ele estava indo embora. E que para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir. E com essas afirmações, Pedro e os demais discípulos ficaram assim perturbados com aquilo. Ficaram chateados. E Pedro disse que para onde que Jesus fosse, ele queria ir também. Então eles estavam ali num cenário em que eles estavam assim preocupados. Eles ficaram, essa afirmação de Jesus que ele estava indo embora, Jesus estava querendo dizer que Jesus ia morrer. Mas depois ele ia ressuscitar, ia mandar o Espírito Santo. Mas então Jesus introduziu esse assunto, isso perturbou os discípulos, porque os discípulos não queriam ficar sem Jesus. Então isso que eu vou ler para vocês, que fala aqui em João 14, versículo 2, está num contexto daquilo que Jesus estava falando, né? No 13, que vem antes ainda, João 13, versículo 37, Pedro diz, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Amém? E até depois disso, Jesus diz para ele, mas tu daria a vida por mim antes que jamais cantará o galo antes que tu me negue 3 vezes. E no 14 diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então nessa hora os discípulos estavam com o coração turbado, estavam preocupados.
E daí Jesus diz assim no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Amém? Glória a Deus. Queridos, como é maravilhosa a palavra de Deus, como ela está toda conectada, né? Então, nessa situação, né, os discípulos ali estavam tendo conhecimento desse plano de Deus, desse plano de Jesus, dessa missão que Jesus veio cumprir, amando do Pai, de morrer no nosso lugar, de derramar seu sangue. Porque existia uma regra no Antigo Testamento que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então Jesus derramou seu sangue para nos remir dos nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados. Foi precisamente para esse propósito que ele veio ao mundo, morrer no lugar do homem, pagar a sua dívida e ressuscitar ao terceiro dia e nos dar a vida eterna. Então quando ele fala isso, eles ficam perturbados, que queriam que Jesus não saísse dali. Estava bom ali com Jesus, Jesus curando, libertando, explicando o evangelho para eles. E nesse momento de preocupação, Jesus disse: não se preocupem, que na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar os lugares. Então, queridos, a gente vê assim, ó, qual o plano maravilhoso de Deus para o homem, qual é o maior desejo de Deus para o homem? Você saberia me responder? A gente pode pensar, tem várias coisas que Deus deseja para o homem, porque Deus te ama, Deus me ama. Então o desejo de Deus para o homem é que o homem tenha paz, que o homem seja bem-sucedido, é livrar que o homem não viva uma vida de pecado, porque ele sabe que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus sabe que o pecado traz consequências ruins, traz doença, traz lutas, traz a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então existem várias coisas que você pode pensar e meditar na palavra de Deus e chegar à conclusão, qual é o objetivo, o que Deus mais quer para o homem, é salvar. Não, eu acho que o objetivo principal do coração de Deus para o homem não é salvar, ele teve que salvar o homem, senão o homem ia morrer eternamente. Ele mandou Jesus, e através de Jesus nós temos salvação e vida eterna. Mas não é esse o principal plano de Deus para o homem. O principal plano de Deus para o homem é ter comunhão com o homem. Você vê isso lá em Gênesis. Deus criou o jardim do Éden, criou um jardim lindo, botou ali o homem. E todos os dias eu creio assim que o maior prazer, a maior alegria de Deus era poder chegar naquele jardim e ver aquele homem bonito, parecido com ele, que ele criou. Criou um amigo ali, Deus queria ter comunhão com o homem, para ele ali conversar, olha isso, olha aquilo. Deus compartilhou, Deus fez a criação e depois Deus deu poder, a palavra de Deus diz para o homem botar nome nos animaizinhos, cada animalzinho que Deus criou, o homem olhava e vinha o nome e ele botava. Deus deu autonomia para o homem ali, só pediu para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então era um prazer, era uma rotina de Deus vir ali conversar com o homem. E por causa daquele erro, por causa daquele pecado, o homem teve que ser expulso dali. E aquela comunhão, aquela amizade, aquele convívio de Deus com o homem foi interrompido. Então tudo isso que está acontecendo no mundo, o arrebatamento da igreja que está próximo, a volta de Jesus depois para julgar os mortos e os vivos, o tribunal de Deus, tudo isso foi feito, tudo isso aconteceu até hoje. Os profetas falando de Jesus, que o Messias ia vir para salvar o povo de Deus, tudo isso foi feito para restaurar o homem à comunhão com Deus, para trazer novamente o homem para perto de Deus. E isso não é demasiadamente maravilhoso, queridos? Você poderia estar compreendendo através dessas palavras, muita gente já sabe disso, que a palavra de Deus acaba revelando o desejo do coração de Deus. A gente escuta muito, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, que se você viver uma vida reta, Deus vai satisfazer os desejos do teu coração. O desejo do teu coração, o desejo do coração do homem. Muitos homens têm desejos no coração diferentes uns dos outros. Somos diferentes. Mas e qual é o desejo do coração de Deus? O desejo do coração de Deus é ter comunhão contigo todos os dias. Deus criou fez tudo isso que aconteceu, tudo que está na Bíblia, para restaurar essa comunhão. Para que ao final, que ainda nós não chegamos no final, após a sua volta, Ele pudesse fazer aquilo que falei em Apocalipse, separar o joio do trigo, separar os seus à sua direita e à sua esquerda, aqueles que vão pro fogo eterno. E pegar esse que Ele separou e colocar lá para viver com Ele, para morar na Jerusalém celestial, para novamente voltar a estar com os homens, não somente agora com Adão. Lá era Adão, depois Ele criou Eva, depois Adão e Eva
tiveram filhos, mas aos homens redimidos pelo sangue do seu Filho, voltar a ter comunhão com o homem. Então é esse o desejo do coração, para ti e para mim, restaurar essa comunhão e estar com o Senhor tendo comunhão, não somente lá depois eternamente, mas desde agora. Desde agora você pode ter comunhão com Deus, pode ter essa comunhão restaurada. Não é claro que não vai ser como vai ser lá depois, porque lá depois diz que nós veremos a Deus face a face. Mas agora a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de alto a baixo, aquele véu que separava já não separa mais. E agora, porque esse véu foi rasgado de alto a baixo, pela vontade de Deus, aquele véu que fazia separação foi rasgado de alto a baixo, e não existe mais nenhuma separação entre Deus e o homem. Para você que conhece o Senhor Jesus e se arrependeu dos seus pecados, é franqueado o acesso à presença de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, você tem novamente o acesso à presença de Deus, e pode passar a ter comunhão com Ele novamente. E Deus pode começar a se encontrar contigo todos os dias, como se encontrava com Adão, para ter comunhão, para falar contigo. Na sua casa, no seu trabalho, onde você tiver um tempo de tranquilidade e paz, você pode ir ali buscar o Senhor. Você pode ir à sua presença. E depois de um relacionamento maior de cumplicidade com Deus, você começa a escutar Ele falar ao seu coração. Você pode começar a sentir a presença dEle se aproximando de ti. Tudo que foi escrito, tudo que foi feito, é essa tentativa, e é uma tentativa com sucesso, porque nenhum dos planos de Deus é frustrado. Tudo isso aí Deus fez para te trazer de volta para perto dEle, para voltar a ter comunhão com Ele. Este é o plano glorioso de Deus. Isso é aquilo que Deus mais quer. Mais do que dar paz para o homem, dar alegria. Ele teve que salvar o homem, mas o objetivo principal, o objetivo do coração dele, é o objetivo que vem como origem do grande amor que Ele tem por nós. Através desse grande amor, Ele bolou um plano de novamente ter o homem como seu amigo, de novamente voltar a ter uma amizade, a ter uma cumplicidade, a ter a companhia do homem todos os dias. Amém? Graça e paz. Fecha os teus olhos agora e vamos orar. Vamos meditar nessa palavra. E fala ao nosso coração, Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, linda é essa palavra, Pai. Hoje nós descortinamos, Senhor, o desejo do Teu coração. E queremos declarar que nós também queremos ter comunhão contigo, que nós também queremos todos os dias falar contigo e compartilhar uma amizade, uma reciprocidade contigo, Senhor. Coloca no nosso coração, Pai, esse mesmo desejo que Tu tem de estar conosco. Coloca no nosso coração esse mesmo desejo para estar contigo. E restaura a nossa comunhão contigo, restaura a nossa vida contigo. Nos permite, Pai, sentir Tua presença e viver uma vida diária de íntima comunhão contigo. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Abre os olhos do nosso entendimento, abre o nosso coração e nos permite enxergar a Jesus. Nos leva até Jesus, Santo Espírito de Deus. Permite essa aproximação. Nós te pedimos, Pai. Nós entregamos nosso coração para Ti. Vem fazer morada, habita em nós, Senhor. Aqui, Senhor, é o templo da Tua habitação. Vem habitar dentro de nós, Senhor. Restaura essa comunhão, Senhor. Realiza o desejo do Teu coração, Senhor. E vamos andar juntos, Senhor. Firmamos uma aliança contigo, Senhor. Nos prepara para o dia da Tua volta, para que depois possamos Te ver face a face e possamos por toda a eternidade andar junto contigo e viver contigo, Senhor. Obrigado por essa morada que Tu tem preparado para nós, porque logo, logo vamos estar nessa morada contigo, Senhor. E durante o tempo que nós estivermos aqui, nos ajuda, nos fortalece, guarda as nossas vidas e nos prepara, Pai, para esse dia em que nós vamos estar juntos, para todo sempre. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, queridos. Obrigado pela companhia. E cientes de tudo isso que nós conversamos, podemos nos alegrar, sabendo o quão grande privilégio Deus nos permite, que é andar com Ele e compartilhar da sua amizade. Amém? Até o próximo vídeo.
se assim Deus permitir.